A Ele seja a glória. Não há outra razão para nós hoje estarmos aqui nesta manhã, senão a de glorificarmos, de louvarmos o nosso Deus. Alguém veio com outra expectativa? Bom, pode tê-la, mas esta é aquela que nos faz estar aqui, a única e a mais importante. Queremos mesmo celebrar o nome do nosso Deus com tudo aquilo que somos, amá-lo acima de todas as coisas e adorá-lo com todas as forças e com todo o nosso ser. Concordamos? Ainda bem, ainda bem. Queremos abraçar a todos nesta manhã com muita alegria. Aos que nos visitam, sejam bem-vindos. Esta é a família aqui que se reúne. Os nossos recepcionistas têm um pequeno folheto com a apresentação da igreja e se puderem deixar os vossos dados, são sempre também muito bem-vindos fazê-lo. Para os demais, é voltar a abraçar e continuarmos esta jornada que o Senhor nos dá de sermos igreja e de podermos cultuá-lo e celebrá-lo desta forma. Eu espero que os irmãos estejam entusiasmados para o fazer, porque esta semana foi uma semana muito intensa. Aconteceu tanta coisa desde segunda-feira e estamos a iniciar uma nova semana e certamente o Senhor tem muito mais para nós, mas olhando para a semana que passou, uma semana intensa, com tanta coisa a acontecer, temos tantas razões para o celebrar, para reconhecer que Ele de facto é o nosso Deus, o nosso amado Pai, aquele que cuida de nós, aquele que é o nosso sustentador, que eu espero que isto seja suficientemente entusiasmante para estarmos aqui agora juntos e podemos honrar e glorificar o seu nome. Uma das coisas que nós celebramos sempre é vida, e vida através daqueles que vão celebrando o seu aniversário. Esta semana temos alguns aniversariantes. A Estelinha não está cá? Não está, a Estelinha não está. A nossa Estela que celebrou o seu aniversário. O Martim que está lá atrás, lá no som, lá atrás. Ele é um dos nossos queridos lá da técnica. Alegria com a vida dele. A Ana está lá atrás. A Ana também celebrou o seu aniversário. Ana Luísa. E ontem mesmo a irmã Lina, que também hoje não está connosco, mas que nós celebramos a sua vida, e também o nosso irmão Ramon. E desta vez é mesmo o aniversário dele. Dado que há 2 meses atrás a gente deu-lhes os parabéns, mas não era o aniversário dele, mas agora é mesmo o aniversário do Ramon. Por todos eles nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela bênção da vida, e podermos celebrar isso juntos, obviamente é motivo de grande alegria. A igreja vai caminhando o seu dia-a-dia com diversas atividades e coisas a acontecer, os recursos também. Hoje mesmo de manhã, logo às 10 da manhã, a melhor escola do mundo esteve a funcionar, e queremos sempre renovar este convite para que aproveitem este tempo de estudo da palavra, é sempre tão edificante para nós, e por isso incentivar os irmãos a estarem presentes logo às 10 da manhã. Entretanto, quarta-feira temos o nosso tempo de estudo bíblico e de oração também, um tempo também muito precioso, também todos estão convidados. Vamos continuar ainda a considerar durante mais algumas semanas os encontros de Jesus, e tem sido realmente muito edificante. No próximo domingo, como anunciámos hoje, não temos o nosso almoço de convívio, também hoje é dia de eleições, espero que todos possam também cumprir as vossas obrigações nessa matéria, mas hoje não temos o nosso almoço de convívio, mas temos para o próximo domingo. Então, próximo domingo, por favor, podem trazer o almoço e partilharmos à mesa. Eu, entretanto, vou partilhar informação no grupo próprio, mas a direção da igreja, eu estou a convocar para o próximo domingo uma reunião da direção, precisamos nos reunir para preparar também o culto administrativo, e os jovens vão estar juntos. Inês vai partilhar isso connosco. Hoje não é com vídeo, vai ser mesmo. Bom dia a todos. Como já perceberam, no próximo domingo é um domingo cheio de atividades e, portanto, os jovens decidiram pôr-se à mistura, mas no próximo domingo os jovens vão ter a oportunidade de ter um tempo juntos, assim, mais informal também. No domingo passado eu partilhei 1 hora e assim uma atividade um pouco mais formal. Não vamos conseguir fazê-la, infelizmente ela vai ficar adiada para outro domingo ou outra tarde mais oportuna, mas vamos na mesma ter um tempo juntos. Eu não vou dar assim 1 hora de início, porque havendo almoço de convívio, eu diria que a atividade de jovens começa com o almoço e depois, como vai haver também reunião de direção, depois da reunião teremos tempo de ter assim um estudo um bocadinho mais em conjunto e direcionado só para os jovens. Portanto, vou desafiar todos os que puderem
a estarem connosco, a começarem com o almoço de convívio. Depois, enquanto alguns dos jovens estão na reunião de direção, os outros que não fazem parte da direção podem na mesma continuar um tempo juntos, e temos sempre imensos jogos, e é uma coisa que gostamos todos muito de fazer, é jogar jogos de tabuleiro e de cartas todos juntos, e depois vamos ter um tempo mais dedicado a nós. E é isto. Ok. Então, pronto, os jovens estão convocados, mais do que convocados, para estarem juntos, e a Igreja também nesta circunstância. Ontem tivemos em Lisboa, foi um dia especial no que diz respeito ao nosso seminário, de manhã aulas abertas no seminário, os nossos seminaristas e a Maria também estiveram lá a assistir às aulas. À tarde tivemos o culto, um culto também especial, onde foram entregues alguns diplomas de final de curso. Amados, nós temos vindo, e nós já partilhámos isso anteriormente, temos vindo a orar especificamente pelo levantamento de obreiros que para a Seara precisamos. Eu venho muito animado, porque próximo sábado vamos estar em Viseu, porque vai haver um concílio do André. O André vai ser consagrado ao ministério pastoral. O André é um jovem que nós conhecemos já há muito tempo e que nos dá imensa alegria ver ele a responder ao chamado, e vimos ontem ali também, vimos animados porque vemos jovens a responder positivamente ao Senhor, a estudar, a prepararem-se, e portanto o Senhor está a agir e está a cuidar. E então foi um tempo muito abençoado, e queríamos partilhar isso com os irmãos. Entretanto, amados, a nossa porta está aberta. Não é esta aqui, esta também hoje está aberta, mas a outra porta está aberta. Não sei se o Martim já pôs aí a imagem. Temos aí o anúncio da porta, já está lá? Eu não estou a ver, ok, obrigado. Ok, a porta está aberta, e tem entrado pessoas pela porta. Esta semana foi já uma semana muito intensa. Nós tivemos contacto com pelo menos 8 famílias, já fizemos entrega, já pudemos abençoar, já pudemos conversar. Foi um tempo muito intenso, e isto abre-nos, obviamente, a visão para aquilo que o Senhor tem para nós nesta jornada, sempre muito focados em sermos agentes de bênção sobre a vida daqueles que entram pelaquela porta. E então, por favor, continuem a orar. Continuamos a precisar de voluntários. Por favor, falem com a Lídia, mandem mensagens, disponibilizem-se, porque a mão de obra vai ser muito necessária. Acontecem coisas pela semana fora que de repente precisamos de responder, então ter gente disponível para ajudar vai ser muito bom. Entretanto, também por causa da porta aberta, a nossa cesta solidária precisa de reforço. Esta semana abençoámos 2 famílias com bens, uma delas já resultado da porta aberta, de alguém que entrou por aquela porta, que nós abençoámos de outra forma, percebemos as necessidades e respondemos também com cabaz de alimentos. Então, só para lembrar, lá atrás no placar estão lá umas folhinhas, tem umas etiquetas, os irmãos podem tirar as etiquetas, aquela folha, os irmãos podem passar lá sempre, que ela é dinâmica. Porquê? Porque nós vamos percebendo que vão faltando alguns bens alimentares, e então ali atrás estão aquilo que nós precisamos. Então os irmãos podem passar lá, tirar as etiquetas, levar consigo e trazer aquilo que está ali discriminado de necessidades para a nossa cesta abençoadora e cesta de bênção para aqueles que precisam. Então, por favor, continuem também a ser parte daquilo que o Senhor está e quer fazer nas nossas vidas desta forma. Amados, nós, nos últimos largos meses, temos recebido muito mais gente do que temos visto partir gente, não é? Mas pontualmente lá acontece a gente ter que se despedir de alguém. E as despedidas, amado, acho que todos nós temos a noção que despedidas não são fáceis, mas pontualmente, porque o Senhor vai tendo propósitos para a vida de alguns, isso vai acontecendo. Eu vou pedir ao irmão Marcelo, à irmã Fátima, que venham aqui à frente. Estes nossos queridos irmãos vão nos deixar fisicamente. Não sabemos quanto tempo, há de ser no tempo que o Senhor quiser, não vamos naturalmente definir tempos, mas estes queridos irmãos que nós temos tido o privilégio de caminhar juntos neste tempo, rapidamente entraram e fazem parte do nosso coração, da família, mas quis o Senhor proporcionar que eles experimentem uma alteração, vão para aquilo que antigamente era a Holanda, agora não se pode dizer Holanda, acho que agora é País Baixo, não é? Portanto vão lá para aquele lugar onde se fala uma linha muito estranha, não é? Aquilo é muito difícil, mas pronto, os irmãos vão ser abençoados com a capacidade de os entender, mas os irmãos vão então sair esta semana
para a Holanda e vão lá viver. E pronto, nós agora temos família lá também. Já tínhamos alguma, vamos ter mais. Os irmãos continuam, obviamente, a ser parte da nossa família, da nossa jornada. Isto não se separa assim, mas queremos muito abençoar a vossa ida, orar por vós. Peço que vocês orem por nós, naturalmente, mas queremos muito ser parte deste também merecimento da vossa vida e pedindo que o Senhor vos possa abençoar aonde vos levar. Amém. E certamente vocês vão ser sal e luz lá naquele lugar. Amém. Onde o desafio também é tão grande, amados. O norte da Europa é neste momento um campo missionário de grande necessidade e por isso estes nossos irmãos vão ser sal e luz lá. Amém. Não sei se o irmão Marcelo quer partilhar uma palavra, irmã Fátima. É só agradecimento pela comunhão que nós tivemos, né, com os irmãos, e a gente amamos, né, todos os irmãos aqui da igreja, e a gente se apega à família IEBT Troviscal. Então, fica o nosso agradecimento aos irmãos pelo carinho, pelo amor. Um pouco nervoso aqui para falar, né? Mas o coração nós vamos partir, mas o coração vai ficar aqui, né? A gente se apega, acaba, como disse, né, se apegando aos irmãos. E só queria agradecer aos irmãos pelo carinho, mais uma vez, pelo amor, e que Deus abençoe a todos os irmãos. E pronto, é isso. A gente parte, mas o coração vai ficar aqui com vocês e amamos todos vocês. E é isso. Nós vamos ficar de pé, amados, e vamos orar para estes queridos irmãos e não vamos só fazê-lo hoje, vamos lembrar deles, porque estas mudanças, os irmãos sabem, já tiveram outras mudanças na vida, sabem que não são fáceis e por isso nós queremos estar convosco neste tempo de mudança e de ajuste a uma nova realidade, a uma nova igreja, um novo país, uma nova cultura. Os irmãos vão perceber que os portugueses são muito mais fofinhos que os holandeses. A comida portuguesa é muito melhor que a comida holandesa, mas eu não quero criar problemas internacionais agora, mas são factos. Mas pronto, por causa disso e tudo mais, mas acima de tudo pelos vossos corações, obviamente queremos estar convosco. Pai querido, nós queremos nesta hora mais uma vez voltar o nosso coração para Ti e queremos-lo fazer em gratidão, sempre em gratidão. A forma como Tu tocas e falas às nossas vidas não tem limites. E nesta hora fazemos-lo também quando estamos aqui ao lado do irmão Marcelo, da irmã Fátima, porque Tu os trouxeste até nós e Tu os colocaste nos nossos corações, nas nossas vidas. Somos muito gratos pelas suas vidas, pela sua dedicação, pelo seu testemunho. E Pai, agora que tens determinado a ida deles para um outro lugar, eu oro para que Tu possas cuidar deles, os possas sustentar, os possas abençoar. Ó Pai, os possas cuidar, que eles possam ser ali naquele lugar uma luz bem presente daquilo que é a Tua presença nas suas vidas, que eles possam realmente salgar a vida daqueles que se aproximarem deles. Ó Pai, abençoa a igreja onde eles vão congregar, abençoa este processo também de entendimento da Tua vontade nessa matéria, abençoa, Pai, o seu ajuste e a sua adaptação a um novo país, uma nova realidade, a um novo trabalho. Ó Pai, que em tudo, Tu sejas aquele que dirige todas as coisas, que os abençoas, que vais à frente a cuidar e a preparar tudo. Dás paz aos seus corações, ó Pai, e a nós, Pai, permite-nos que nós possamos continuar juntos a caminhar esta jornada, ainda que separados fisicamente, mas que possamos celebrar juntos esta caminhada, de sermos Teus filhos, sermos Tua família, aqui no Troviscal, lá na Holanda, onde Tu nos levares. Ó Pai, mais uma vez, os entregamos aos Teus cuidados, pedimos a Tua graça e bênção sobre as suas vidas. Oramos com muita gratidão. Agradecemos as suas vidas, o tempo que pudemos privar mais de perto. E Pai, por tudo isso, porque são expressões do Teu cuidado, nós oramos com gratidão tudo isto, no nome santo, bendito e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém.
É hoje. Eu a pensar que era durante a semana. Podem sentar, amados, mas eles vão sair hoje à noite de viagem. E eu estava com as datas já baralhadas. Eu pensava que era amanhã ou depois, mas pronto, é hoje mesmo que eles viajam. Naturalmente, os irmãos vão levar da nossa parte cartas de recomendação, aonde o Senhor vos levar e onde vocês pararem, por favor, entreguem um abraço nosso. E naturalmente, o que vai escrito na carta é que quem vos receber recebe algo que nós amamos muito. E, portanto, na certeza que a igreja que vos receber recebe um presente de Deus também, através das vossas vidas. Está bom? Que o Senhor vos abençoe muito ricamente e não deixem de mandar notícias, por favor, está bom? Obrigado, queridos, obrigado. Amados, mas temos tantas outras razões para orarmos, para buscarmos o Senhor. Como eu estava a dizer, esta semana foi uma semana muito intensa, de muita coisa a acontecer, mas por tudo isso, mas pela vida da igreja, nós precisamos nos cuidar, continuar a orar pela vida dos nossos queridos irmãos que estão doentes, que estão fragilizados. Alguns estão aqui, precisam das nossas orações. Nós precisamos de nos cuidar, olhando uns para os outros, precisamos de nos cuidar. A irmã Délia hoje ainda não está connosco, ela ia tentar vir, mas ela está muito fragilizada. Precisamos de orar pela sua vida. Estou a dizer a irmã Délia, entre outros casos, mas a irmã Délia também, mas precisamos nos cuidar em oração uns dos outros. Ao longo da semana vamos sabendo de alguns pormenores de coisas que vão acontecendo e entregamos tudo aos cuidados do Pai e em oração também. Abraçar também a irmã Bebiana e a família. Esta semana estivemos juntos no funeral do nosso querido Casimiro, o seu cunhado. Acompanhámos a família num momento sempre difícil e pedimos ao Senhor que continue a derramar graça sobre o coração destes nossos queridos, que Ele possa realmente consolar, como só Ele pode fazer. Precisamos de orar. Bom, há pouco estávamos a falar sobre a porta. Precisamos de orar por este projeto. Precisamos de orar por Estarreja. Na quinta-feira estive com o pastor Pedro em Estarreja e parece que temos no vislumbre uma oportunidade e uma alternativa para termos um espaço ali. Aguardamos a resposta da senhoria. Parece-nos que dentro daquilo que temos andado a ver é uma possibilidade. Nós precisamos de orar. Nós queremos, mais do que tudo, encontrar a vontade do Senhor para isso. Então, por favor, precisamos continuar a orar por Estarreja. Ontem mesmo, um grupo de irmãos nossos, e eu gostaria muito de estar com eles, mas desta vez não é possível, mas um grupo de irmãos nossos viajaram ontem para São Tomé e Príncipe. Vão ter agora 10 dias muito intensos ali, de trabalhar com os pastores, estar presente nos PEPs, junto com as crianças. Vão-nos trazer vão levar muita bênção, mas também vão-nos trazer muitos desafios, como sempre. Então vamos orar por aqueles irmãos, pelo tempo que eles vão lá estar, por proteção das suas vidas. É sempre um tempo muito intenso. Temos tantas razões para buscar o Senhor. Hoje é dia de eleições, nós temos a responsabilidade de orar pelos nossos líderes e por isso queremos também pedir ao Senhor que Ele dirija tudo e que, de facto, hoje também a vontade do Senhor se possa manifestar através das eleições. É a nossa responsabilidade fazê-lo e queremos também assumir essa responsabilidade. Mas, amados, olhando uns para os outros, certamente temos tantas razões pelas quais precisamos de orar, não é? Eu vou pedir ao Rui. Rui, por favor, podes vir. O Rui vai nos dirigir em oração. Eu vou pedir que os irmãos possam novamente ficar de pé e, juntamente com o Rui, vamos à presença do Senhor em oração e pedir ao Senhor entregar tudo isto aos cuidados do Pai. Rui, vai nos dirigir. Oremos, irmãos. Pai queridinho e santo Deus, Tu que és o Deus triuno, o Deus que é único, o Deus que é digno de toda a glória, toda a adoração. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Rendemos-nos a Teus pés nesta manhã, congregados, Pai, com o único propósito de louvar-Te e adorar. E também de ouvir a Tua palavra e senti-la no nosso coração, Pai. Que o Teu poder, do Teu Espírito Santo, seja hoje e sempre vivo nos nossos corações, Senhor. E toque-nos, Pai, bem profundo, de modo a que nós não possamos sair daqui sem esse poder dentro de nós, Senhor. Ó Pai querido, que Tu possas ser com todos os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Que Tu a todos ajudes, que Tu toques as suas vidas e que eles possam sentir melhoras no seu corpo e na sua mente, de modo a que eles possam sentir as suas forças renovadas em cada dia, Senhor. Tu és o nosso conforto, o nosso auxílio. Assim como nós ouvimos a música do prelúdio, Pai, que Tu és aquele que nos consola, Tu és aquele que nos dás a força e sabemos que em Cristo nós seremos vencedores, porque Tu
venceste a morte e nada, Pai, nada nos pode separar de Ti e do Teu grande amor que tens por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida que deste aos Teus filhos que completaram esta semana o seu aniversário e que hoje completam. Obrigado, Pai, por essa dádiva que é a vida. E obrigado, Senhor, porque Tu lhes permites, Pai, chegar a mais este ano de vida, Pai. E que Tu os sigas dando sabedoria, dando-lhes a saúde e dando-lhes a graça de eles poderem somar anos de vida, Pai. E com esses anos eles possam ter alegria e a capacidade de testemunhar de Ti e que Te sejas o escudo que os protege, Pai, contra as adversidades da vida, Senhor. Ó Pai querido, Te peço por todos aqueles que trabalham, Pai, em programas de evangelização, como o caso em Santo Tomé e Príncipe, Pai, dos PEPs, que, Pai, grupos de pessoas estão se juntando, Pai, para ajudar, ser com o pastor Dalton e a sua família e outros mais, Senhor, pastores lá em Santo Tomé, que eles possam ser ajudados e com a cooperação de Portugal, que nós possamos, Pai, fazer com que eles possam ter mais de doutrina, mais da Tua palavra e que Tu possas crescer, Senhor, e que nós possamos diminuir a cada dia. Ó Pai querido, abençoa-nos a todos e ser com o pastor, Pai, a sua família e ser, Pai, com a Tua graça, que o Teu poder do Espírito Santo esteja bem vincado na Tua palavra e que nós possamos sair daqui cheios dela, de modo a que nós possamos transbordar como rios de águas vivas para almas sedentas de Ti, Senhor. Em nome e por amor de Jesus, nós Te oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amados, os irmãos, obrigado Rui, obrigado. Os irmãos podem abraçar alguém, podem dizer a alguém nesta manhã, dar um bom dia, podem, sabem, às vezes neste tempo que estamos aqui juntos, um abraço que nós possamos receber ou dar é a expressão do cuidado e do amor de Deus. Então, enquanto nos preparamos para este tempo de celebração, saúdem aqueles que ainda não saudaram nesta manhã. E, entretanto, o grupo Louvor vai se preparar para este tempo. Estava a partilhar com os irmãos, não sei qual é a expectativa que os irmãos trazem para estarmos hoje aqui juntos. Hoje eu estive na escola bíblica com os jovens e eles estavam a estudar João Batista e o ambiente de tudo aquilo que aconteceu à volta de João Batista. E estávamos a partilhar exatamente a questão de expectativas. Alguns criaram expectativas sobre João erradas, porque pensavam que ele era o Messias. João Batista tinha a expectativa certa, ele sabia que era o Messias, mas ele teve que ser usado para também colocar as expectativas certas no coração daqueles que não estavam a entender, não estavam a perceber, porque em quem nós temos que ter toda a expectativa, todo o nosso foco é em Jesus Cristo. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui esta manhã. A honra, o louvor, a adoração é para Ele. A expectativa não é sobre a igreja é a expressão do reino, mas a expectativa é sobre o Rei do reino. E o Rei do reino é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bênção e honra ao seu nome. Nós queremos proclamar, nós queremos juntar as nossas vozes e proclamar que de facto Ele é digno de todo o louvor, de toda a adoração nesta manhã. Vamos juntar as nossas vozes. Adorai o eterno Deus.
aos Romanos. Estamos a usar a tradução do livro, mas diz o Senhor através do apóstolo Paulo: lembra-nos, Deus é poderoso para vos tornar firmes em toda a palavra do Evangelho e da doutrina de Jesus Cristo. O plano de Deus para a salvação dos não-judeus não teve secreto desde o princípio dos tempos, mas agora, tal como as Escrituras dos profetas previram e como o eterno Deus eterno tinha ordenado, esta mensagem é anunciada a todas as nações para que possam crer e obedecer a Cristo, ao único Deus que possui toda a sabedoria, seja dada a glória para sempre através de Jesus Cristo. Amém. Este Evangelho, esta palavra que desde o início foi anunciada por Jesus. Nós estamos aqui porque essa palavra chega. Nós somos parte agora também desta obra de levar a outros a mensagem do Evangelho. Enquanto a vivemos, nós a partilhamos. Quando este Evangelho transforma e é parte da nossa vida, vamos até outros. Cristo é o Senhor e Rei do nosso coração, da nossa vida. Nós vamos esta mensagem até outros. É isso que nós temos de celebrar hoje. O poder deste Evangelho transformador. Lembram-se como era sem Cristo? Dá vontade de chorar. Nós vemos por casa e nos lembramos como era sem Cristo. Perdido, sem esperança, sem salvação, sem verdadeiro gozo, sem sentido da vida. Mas este Evangelho tem poder para agarrar pessoas, qualquer um de nós, partidos, esmagados pelo peso do pecado e transformá-los em filhos amados de Deus. É isto que nós celebramos em Cristo, é este poder que nós queremos celebrar. Vamos continuar a celebrá-lo. Vamos continuar a celebrá-lo. E o coro que nós vamos cantar fala sobre uma realidade, é que todos necessitam. Nós necessitamos e todos necessitam deste Evangelho. Nós vamos celebrar isto de todo o nosso coração. Vou pedir aos irmãos que fiquem sentados. Este é também um tempo de oração através da palavra. Nós vamos celebrar o poder de Cristo, ao qual não há nada impossível. Nada impossível. E tal como nós, tantos precisam de conhecer este Cristo. Vamos celebrar este amor, este poder das nossas vidas. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Este Evangelho com poder que nos foi anunciado desde o início, desde o passado, é uma realidade das nossas vidas. Eu queria pedir que nós olhássemos para a palavra do Antigo Testamento, através do profeta Sofonias, num tempo tão intenso da vida do povo de Israel, um tempo tantas vezes de desesperança. Deus falava através do profeta e dizia: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. E sabem, este texto, este poder aqui declarado, depois ganha uma expressão da forma como Deus, na prática, depois age na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo, mais uma vez, é usado por Deus para nos lembrar aquilo que Ele faz em nós. E aquilo que Ele faz em nós, entre muitas outras coisas, é o que Ele descreve lá em Efésios capítulo 6. Quanto ao mais, diz o Senhor através do apóstolo Paulo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai firmes, cingidos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isto é o que este Deus faz na vida daqueles que são os seus filhos amados. Isto anima-me muito, amados, anima-me muito. Porque, mais uma vez, o foco não está em nós, não está numa igreja, não está numa religião, mas está num Deus que tem todo o poder. Um Deus muito. Há um coro que eu aprendi há muitos anos atrás, foi o irmão José que nos ensinou. Estávamos nós lá no ano longínquo de 1800 e não sei quantos. Estávamos no acampamento batista e ele ensinou-nos este coro que já não cantamos há muito tempo, mas eu creio que está bem presente nos nossos corações. E no possível é o cantar a palavra. Nós vamos cantar Sofonias 3:17. Que é 3:17? 3:17. Vamos cantar. Então vamos ficar de pé. Porque este Deus que tem poder e faz tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos lembra, é o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Nós vamos celebrar isso com todo o entusiasmo. Poderoso
Lembrar aquilo que Deus falava, que Ele é este Deus soberano, um Deus que não abdica de quem é, da sua glória, do seu poder, mas que na excelência da sua existência toca a vida de cada um de nós. Ele lembra-se de nós, Ele sabe muito bem como é que nós chegámos hoje aqui. E eu sei que alguns de nós chegaram aqui com situação com algumas dúvidas, e o Senhor conhece tão bem o coração de cada um de nós. E Ele quer agir, Ele quer cuidar. Tudo o que nós precisamos de facto, mais do que celebrar, mas também celebrando, dá espaço a que este Deus poderoso possa se regozijar naquilo que Ele é em nós. Soberano, Senhor e Salvador. Amém? Amém. Então agora, aqueles que cantaram pela primeira vez, vão cantar pela segunda. Grandeza, a tua majestade. Tu de facto podes tudo, tu tens todo o poder. E a evidência disso é que estamos hoje aqui, Pai. Tu tens manifestado esse teu poder na nossa vida, ao longo da nossa caminhada, de tantas formas. Ó Pai, nós sabemos como tu tens feito na vida de cada um de nós, tens feito na vida do Fernando José, e por isso estarmos agora aqui na tua presença, aguardando a tua intervenção através da tua palavra, é também um motivo, primeiramente, para agradecer, mas também para entregar a sua vida, a vida do Fernando, nas tuas mãos, pedir que tu o uses e que tu fales connosco nesta manhã. Estamos certos que tu vais fazê-lo também nesta manhã. Pai, tudo isto nós te agradecemos, porque para ti nada é impossível, tu de facto tens todo o poder, e porque nós queremos estar no centro e ao alcance desse teu poder transformador, nós oramos com gratidão todas estas coisas no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, talvez. Eu estava ali um pouco nervoso porque cada vez que passava mais o tempo eu estava a pensar, a mensagem tem que ser mais curta cada vez que passa o tempo para sairmos daqui a tempo para o jantar, não é? Eu estou muito feliz esta manhã, meus irmãos, e o motivo da minha felicidade é que tenho visto que ao longo de todo o culto a pessoa de Jesus tem sido o centro da nossa atenção, não é? Temos falado que, começando pelo prelúdio, que foi maravilhoso, Marta, Pedro, todos os músicos, a Deus seja a glória. Todo o motivo da nossa atenção, do nosso louvor,
da glória, da majestade que hoje queremos dar é a Deus. Ele é o único. Não vemos aqui imagens de ninguém, porque Deus merece a glória. E ainda aquelas pessoas que talvez nós pensamos que têm algum lugar principal, como as pessoas que estão aqui, os que estão ali, na verdade não é assim, porque todos estamos juntos louvando o mesmo Deus, como um só povo. Assim que isso me dá muita felicidade hoje, estou muito contente por isso. Mas, antes de começar o que o Senhor colocou no meu coração, eu queria talvez não dar, porque Deus é quem dá honra, mas reconhecer algumas pessoas que vêm à minha mente. Queria hoje dar honra à nossa família pastoral. Acho que Deus tem usado de uma maneira extraordinária a família que Ele tem colocado aqui. E eu sei que o Paulo, a Helena, os seus filhos, têm feito com muita humildade, mas hoje, como não estou cá todos os domingos, queria aproveitar que estou cá para honrá-los e orar ao Senhor por eles. Acho que Deus tem obrado nas suas vidas de uma forma maravilhosa e nós nos sentimos abençoados pelo seu serviço aqui. Paulo, Helena, Marta, Felipe, a outra filha, agora esqueci-me. Raquel. O Diogo, agora a parte da família, pois é. Diogo, desculpa, esqueci-me. Mas damos graças a Deus pela vida destes servos, não é? Temos sido muito abençoados. Também quando estava a pensar, lembrei-me que há tantos anos que estou vindo aqui a esta igreja, não? E houve uma época, quando me estava a lembrar disso, houve uma época que Deus me deu o privilégio enorme até de dirigir a coral desta igreja. E quando estava a pensar nisso, pensei de um irmão muito especial que vinha de bicicleta todos os ensaios, mesmo a chover, e estava aqui presente. Não temos esse irmão conosco, mas veio à minha mente e quero honrá-lo, embora esteja com o Senhor, mas é o irmão Carlos Martins dos Santos. É isso, não é? Carlos Martins? O pai do nosso irmão Carlos. Sempre lembro com muito carinho como chovesse ou não chovesse, se tivesse bom tempo ou mau tempo, ele estava aqui na coral para nos alegrar com a sua presença. E tantos outros irmãos, que agora se fosse nomeá-los todos seria muito difícil, mas pronto, veio esse irmão à minha mente e quero honrá-lo, porque foi uma bênção para nós. E todos os irmãos que estão aqui, que ao longo do tempo têm estado presentes com a sua fidelidade e que Deus tem usado para manter esta igreja como uma luz aqui no Troviscal. Tem sido pela graça de Deus. E novamente, quando no meio pessoas, não quero dizer que a glória deles, todos outra vez juntos, trabalhando como um só corpo, somente para a glória de Deus. E não quero esquecer outra coisa, e é que tem-me dito, não sei se é verdade, mas tem-me dito que eu tenho o imenso privilégio de ser filho do casal mais jovem desta igreja. É assim? É, não é? Não sei se há outro casal com mais idade, mas pronto. Disseram-me que muitas vezes os meus pais eram talvez reconhecidos por ser o casal mais idoso desta igreja. E para mim, uau, é um imenso privilégio poder estar aqui, tê-los ali à frente. Eles não gostam que diga nada e baixam a cabeça e choram e tal, mas eu digo de todas as formas. Que para mim é um imenso privilégio que o Senhor me tem dado de ter os meus pais comigo, e não só de ter os meus pais, senão de ter uns pais tão especiais que o Senhor usou para formar a minha vida, para dar ensinamento, para dar correção também quando valia a pena. Foram poucas, mas aproveito para abençoá-los, honrá-los e dizer-lhes que sou muito abençoado pela família que me deu. Muito abençoado. Pai nosso, nós te pedimos que nesta hora sejas tu a falar, Senhor. Apenas és um servo aqui disposto a transmitir a tua mensagem, que não é minha, mas é tua, Senhor. Usa a tua palavra, usa o teu servo, Pai,
E fala aos nossos corações, Senhor, o que Tu tens para dizer hoje. Queremos abrir os nossos corações, estar prontos, prestes a ouvir a Tua voz. E que seja a Tua palavra ali a vir de encontro aos nossos corações. Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor. Por isso nós Te pedimos que uses a Tua palavra para ensinar-nos, para abençoar-nos e para trazeres uma palavra viva e eficaz hoje aos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Há uma história de um pedreiro que era amigo de um carpinteiro. E o pedreiro pediu ao carpinteiro que viesse certo dia ajudar a fazer um muro. E o carpinteiro disse, isto deve ser fácil, isto, pedreiro, carpinteiro, é mais ou menos a mesma coisa, é cortar, medir, colar, não haverá muito problema. Então o carpinteiro chegou lá à obra, com o pedreiro, começaram a trabalhar, a fazer um muro de pedra, não é? Só que o problema foi que o carpinteiro levou as suas ferramentas. Então levou o formão, levou a serra, levou o martelo da carpintaria, levou a plaina, levou tudo aquilo, não é? E pronto, começou e rapidamente se deu conta que aquilo dá problemas, não é? Quando foi usar o formão para partir a primeira pedra, o formão foi-se embora, partiu. Depois a serra para cortar a próxima, também não serviu. A plaina para alisar a pedra também não serviu. Portanto, as ferramentas foram todas embora, não é? E o pedreiro diz assim, amigo, tu és muito bom carpinteiro, não é? E tens muito boa intenção. Só que aqui, essas ferramentas não prestam. O resultado final vai depender muito das armas e das ferramentas certas que uses. Nós temos visto e lido muitas vezes na Bíblia que a palavra de Deus nos diz que nós, como crentes, somos mais que vencedores. É ou não é? Somos mais que vencedores. E então por que é que andamos muitas vezes pela vida derrotados? Querem-me dizer? Está enganada a palavra de Deus ou há alguma coisa que não está a dar bem, não é? E se eu junto esta reflexão com a história do pedreiro e do carpinteiro, acho que muitas vezes nós não estamos a usar as armas e as ferramentas certas no sítio certo. Porque usamos armas de carpinteiro quando na verdade o que precisamos é de um pedreiro. E usamos armas carnais quando na verdade o que precisamos é de armas espirituais que Deus nos equipou. Portanto, quis chamar esta meditação de hoje equipados para vencer. Acho que o Senhor nos equipou para vencer, com as armas certas. Está em nós poder utilizá-las ou não. E para isto, queria fazer um paralelismo ou uma similitude entre o que lemos hoje em Efésios 6, que é a armadura de Deus, com o que aconteceu com Davi e Golias. Lembram-se daquela história, não é? Essa história está no livro de Samuel, capítulo 17. Eu pedia que os irmãos estivessem ali. Não vamos ler esta história toda, acho que podem lê-la em casa, é muito interessante, todo o capítulo 17, mas hoje vamos ter ali a Bíblia aberta no capítulo 17, porque vamos ver alguns versículos ali do capítulo 17 que nos vão ajudar a compreender. E a primeira arma que o Senhor nos deu, que é um paralelismo entre o que aconteceu com Davi e o que está em Efésios, é que a primeira arma que Ele nos deu é fé. É fé para quê? Para olhar para os problemas com os olhos de Deus. E foi o que aconteceu ali no versículo 26, se nós lemos ali... já vamos lá, no versículo 26, mas pronto, o paralelismo que eu queria fazer é entre a fé que nos dá Efésios e como Davi olhou para esse problema que tinha em frente dele. Pense por um momento nos grandes problemas da sua vida, hoje ou no passado, e quando pensa nesses problemas, pense por um momento que Deus lhe dá a capacidade de ser Deus. Você agora tem todo o poder de Deus, toda a sabedoria de Deus à sua disposição. Como olharia para esses problemas? De forma completamente diferente, não é verdade? Porque nós muitas vezes olhamos para os problemas
com os nossos próprios olhos. E o que Deus nos está a chamar aqui é que devemos, em primeiro lugar, ver para os problemas com os olhos de Deus. E ali nos versículos 4 a 7, vamos ver como, primeiro, a Bíblia descreve Golias com os olhos humanos. E diz assim: Golias media para cima de 3 metros de altura. Trazia um capacete de bronze e vestia uma couraça que pesava 60 quilos. Tinha pernas protegidas com caneleiras também de bronze e a sua lança do mesmo metal. E tinha vários centímetros de espessura, estando guarnecida com uma ponta de ferro de cerca de 7 quilos. Quando nós olhamos para os problemas, muitas vezes olhamos para os problemas desta forma. Medimos aquilo tudo e não tenho trabalho por uma semana e o médico disse-me que tinha cancro e é todo aquele problema com os nossos olhos humanos. Mas sabe uma coisa? Dá-me muita alegria ver como Davi olhou para esse problema. Olhou para esse problema de uma forma completamente diferente. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 26, que está ali mesmo, que nos diz como Davi olhou para esse problema. E diz assim: Davi informou-se junto de alguns que ali estavam perto sobre a que fariam aquele que matasse o filisteu e parasse com aqueles insultos a Israel. Quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Que maravilha! Ele não olhou para a couraça, ele não olhou para a espada, ele não olhou para os 6 metros. Ele simplesmente perguntou: quem é este que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Eu acho que na linguagem de hoje, se ele tivesse olhado para Golias, teria dito: quem é este pobre Zé que me está aqui a desafiar? Porque ele olhou para este gigante não com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. E assim, a sua percepção do problema foi completamente diferente. Eu acho que todos na nossa vida temos muitos problemas. Todos temos problemas. Eu acho que a diferença é como nós olhamos para eles. Olhamos com os nossos olhos, com as nossas forças, ou olhamos para eles com as forças e os olhos de Deus. Quando os problemas vierem às nossas vidas, problemas familiares, desemprego, doenças, traição daqueles que consideramos amigos, perda de seres queridos, como vamos olhar para eles? Com a nossa fé, com os nossos olhos ou com os olhos de Deus? Vamos ver aquele gigante com tantos quilos, tanta altura, ou vamos vê-los com a confiança que temos que Deus nos vai dar a vitória? A palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem contra nós? E em 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós que o que está no mundo. Portanto, a primeira arma, fé, que nos ajuda a olhar para os problemas não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Segunda coisa que quero salientar aqui: a verdade, que em Efésios está representada pelo cinto, nos faz lembrar o que Deus fez no passado. Eu queria ler para vocês o que está nos versículos 34 a 37, que diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim faria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrentou os exércitos do Deus vivo. Deus disse muitas vezes ao seu povo de Israel: lembra-te do passado. Lembra-te de como Deus te tirou do Egito. Lembra-te de como Deus te livrou do faraó. Lembra-te de como Deus te sustentou no deserto com maná. Lembra-te. Há uma oração muito apreciada pelo povo de Israel, que se chama Shema Israel, que quer dizer ouve Israel. Está em Deuteronômio 6 e diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E a mesma mensagem: lembra-te
Lembra-te do que Deus fez por ti no passado. Hoje Deus nos diz a mesma coisa. A verdade das coisas que nos aconteceram no passado dá-nos a confiança de ter a certeza de que Deus fez o que Deus fez por nós no passado, o continuará a fazer. Não há razão para pensar que se Deus nos livrou, não nos vai livrar. Não há razão para pensar que se Deus esteve conosco, não vai estar outra vez conosco. Lembra-te de quando tiveste uma necessidade, quando estiveste doente, quando não tiveste trabalho, quando tiveste que sair da tua terra, talvez para vir para Portugal para procurar uma nova oportunidade. O que é que aconteceu na tua vida? Deus esteve contigo? Se Deus fez-lo no passado, por que é que não vai voltar a fazer? É o que dizia Davi. Se o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Porque o que Deus fez, o continuará a fazer. E melhor ainda. Nós também podemos dizer, se o Senhor me livrou da enfermidade, da fome, da morte, da aflição, Ele também me livrará da prova que tenho neste momento. Porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para todo sempre. Terceira arma que queria salientar. A salvação, que está simbolizada em Efésios pelo capacete, a justiça, simbolizada pela couraça, e a palavra de Deus, simbolizada pela espada, nos leva a colocar a nossa confiança não nas soluções deste mundo, mas em Deus e sua palavra. E o exemplo que Davi nos dá está ali no versículo 38 a 40. Se vocês me acompanham, diz assim. E Saúl vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Não é verdade que, quando temos algum problema, a nossa primeira reação é tentar resolvê-lo por nós próprios? Eu confesso que sou assim. Tenho alguma enfermidade, vou tomar isto, vou tomar aquilo. Ou tenho algum problema, vou fazer. É a nossa primeira reação. A nossa primeira reação é tentar resolver os problemas com as nossas próprias forças. O problema não é tentar resolver as coisas. O problema é colocar a nossa confiança naquilo que nós podemos fazer. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e com sangue. Portanto, as nossas armas não podem ser contra a carne e contra sangue. Nós estamos enganados se pensamos que as nossas armas são as armas que normalmente usamos na vida diária. As nossas armas têm que ser diferentes. Por isso é que eu vejo aqui um simbolismo muito grande entre Davi, que se despiu das armas, de umas, para vestir outras. E é interessante que Davi despiu-se exatamente das mesmas armas que dizem Efésios. Quer dizer, despiu-se do capacete, despiu-se da couraça e despiu-se da espada, que eram armas humanas. Eu fiquei a pensar, porquê? Porquê? E não sei se esta será a interpretação, mas veio-me à cabeça que ele despiu-se dessas armas porque eram armas humanas, porque ele tinha essas armas espirituais. O capacete, o que é que significa? A salvação. Ele estava seguro da sua salvação. Ele despiu-se da couraça. Porquê? Porque a couraça significa justiça, segundo Efésios. E ele tinha a justiça de Deus. E ele botou a espada para fora. Porquê? Porque ele tinha com ele a palavra de Deus. Quantos salmos escreveu Davi? Não é? Então, eu acho que este ato simboliza que Davi despiu-se das armas carnais para vestir as armas espirituais. Ele tirou essas 3 coisas e pegou num cajado e em 5 pedras. Por que um cajado? O cajado significa, na Bíblia, a guia, proteção e autoridade de Deus. Isso é o que ele precisava. E as pedras simbolizam que a sua confiança não estava nas pedras, mas estava em Deus. Quem pensou alguma vez que ia matar um gigante com uma pedra? Não poderia, não é?
ele teve que confiar em Deus, teve que depositar a sua confiança em Deus para pegar naquela arma. Portanto, para mim, é um simbolismo, é um significado que nos diz: não tente resolver os problemas com as tuas próprias forças, mas sim com as armas que vêm de Deus. A nossa luta, meus irmãos, quando chegamos a casa, não é com os nossos filhos, não é com a nossa mulher ou com o marido, não é com os nossos irmãos na igreja, não é com os vizinhos. A nossa luta é contra Satanás, que nos quer destruir. E as nossas armas têm que ser contra ele. Por isso, em Efésios 6, que lemos hoje, o Senhor nos dá essas armas. A verdade, viver sempre em verdade. Embora alguma vez pensemos que nos trazem problemas, mas Deus honra aqueles que andam em verdade. A justiça. Nós não somos justos por nós próprios, mas devemos agir na justiça de Deus. O Evangelho. Hoje falávamos que esta igreja está preparada para continuar o avanço do Evangelho, em Estarreja, na fogueira. As boas notícias, viver na certeza que, apesar das más notícias do mundo, há uma boa notícia, e é que Jesus pagou o preço por nosso pecado. E temos vida eterna, com certeza, nele, na sua morte, através da fé que é por Cristo Jesus. A fé, esperar em Deus com a certeza e convicção de que Ele vai agir no tempo certo. A certeza da salvação. Sabemos que somos salvos não porque somos bons, não porque fazemos coisas boas, mas porque Jesus pagou o preço. A salvação não depende de nós, depende dele. A palavra de Deus, ela é a nossa guia, a principal arma contra o inimigo. A oração, a nossa comunicação diária com Deus, é uma arma poderosíssima contra o inimigo. E assim como Davi, que se despiu das armas que simbolizavam a confiança no mundo e se apoderou das armas que Deus lhe estava a dar, assim nós devemos também deixar as armas que o mundo nos oferece e centrar a nossa visão no que vem de Deus. Às vezes nos vemos tentados a resolver os problemas. Ele falou mal, nós falamos mal. Eu vou lhe dizer tal coisa, eu vou responder assim, eu vou fazer isto. É tempo de parar de lutar com as armas que não são certas. Estamos a tentar fabricar um muro com ferramenta de carpinteiro e não vai dar. Não vai dar. E a quarta, a oração e a comunhão com Deus nos dá a confiança que Ele nos dará a vitória. E para isto vou usar os versículos 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E daí salto para o 47 que diz: E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Ao princípio dissemos que a fé era ver o invisível, ver com os olhos de Deus. E aqui Davi acho que dá um exemplo muito bom do que é ver a vitória através da sua confiança em Deus. E, meus irmãos, muitas vezes nós confiamos demais nos nossos sentidos. O que entra pelos nossos olhos, pelos nossos o que podemos tocar, o que podemos saborear. Isso é o que nós pensamos que é a realidade. Mas sabem uma coisa? Os nossos sentidos nos enganam. Muito nos enganam. Muito. Por isso diz a Bíblia que enganoso é o coração. Há uma experiência, não sei se os irmãos ouviram, que eu acho muito interessante. Você pode fazer em casa. Olha, se você coloca um recipiente, como é que se diz? Uma panela, sei lá, de água quente num lado, quente, quase a ferver. E do outro lado coloca também um recipiente com água com gelo, bem fria. E no centro você coloca outra panela com água natural. Portanto está muito fria, natural e muito quente, tá? Coloca uma mão na quente e uma mão na fria. E deixa estar ali, sei lá, 30 segundos, 1 minuto. Depois, é muito, não é? Pronto, não sei, 10 segundos.
O importante é ter a sensação de fria e quente. Depois você pega nas duas mãos e coloca na mesma panela que está no centro, que tem a água exatamente a mesma temperatura. Você vai sentir com esta mão que a água está quente. E vai sentir com esta mão que a água está fria. Está a perceber? É muito interessante. Façam. O que é que isto nos diz? A água tem a mesma temperatura. Mas você com esta sente mais quente e com esta sente mais fria. O que é que isto nos diz? Isto nos diz que os sentidos nos enganam. Os sentidos nos enganam. Este é apenas um exemplo. Mas há muitas vezes que nós vemos uma coisa e pensamos que é realidade e não é realidade. Então isto faz-nos pensar uma coisa. Então, mas se os sentidos nos enganam, qual é a verdade? O que é que os irmãos acham qual é a verdade? Uma vez ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Era um estudo que estávamos a fazer e dizia: a verdade é uma pessoa. E eu fiquei a pensar naquilo. Porque nós pensamos que a verdade é um conceito, não é? É uma exposição, é uma referência, olha, isto é verdade por isto e por isto, por aquilo. Mas quando li aquilo, a verdade é uma pessoa, fiquei a pensar. E depois compreendi que era verdade. O que é que Jesus disse? Eu sou a verdade. Ele nunca disse, esta história é a verdade, ou esta experiência científica é a verdade, ou esta... Não, ele disse, eu sou a verdade. O que é que isto quer dizer? É que não há verdade fora de Jesus. Não há. E se nós tentamos ver o mundo com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, sem Jesus, não vamos ver a verdade. A verdade pode estar à frente dos nossos olhos, que nós não a vamos ver se não temos Jesus. Jesus é a única verdade. Fora de Jesus não há verdade. A verdade é uma pessoa. A palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista. Por quê? Porque a vista engana. A vista engana. Mas a fé na palavra de Deus é a única verdade. Jesus é a verdade. Muitas vezes, meus irmãos, vemos com os nossos próprios olhos que o dinheiro não chega. E contamos e voltamos a contar. Não dá para a renda. Ou não dá para a luz. Ou não dá para o carro. Ou não dá para isto, não dá para aquilo. Mas Deus diz, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a verdade. Embora o dinheiro não dê. A palavra de Deus é o que conta. Muitas vezes sentimos que as nossas forças se esgotam. Mas a verdade de Deus nos diz que Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a verdade. Às vezes nós sentimos que estamos sozinhos e que ninguém está ao nosso lado. Mas a verdade da palavra de Deus diz, quando Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é a verdade. Não é o que sentimos. A vitória, meus irmãos, não está na grandeza da nossa fé, mas sim na grandeza em quem depositamos a nossa fé. No nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Havia uma criança que estava a brincar num grande cruzeiro, lá em cima, e passaram por uma grande tempestade. Vinham ondas e até algumas iam por cima do barco. Todo mundo foi para os seus camarotes, os marinheiros estavam preocupados e a criança com o seu carrinho, até que chega o assistente do capitão e diz-lhe, fulano, tu não vês, tens que te refugiar porque isto está muito perigoso, tu podes cair, podes morrer e não estás preocupado? E a criança diz, não, preocupado porquê? Então não vês o mar? E a criança diz, sim, mas o capitão é o meu pai. Não é verdade que isto ilustra as nossas vidas, não é? O mar da vida pode estar, mas o capitão da nossa vida é o nosso Deus. É o nosso Pai. É o nosso Pai. Portanto, hoje pensamos um pouco das armas certas que Deus nos dá. Fé para olhar os problemas com os olhos de Deus. A verdade que nos faz lembrar
de o que Deus fez no passado, voltará a fazê-lo. Se Ele nos livrou ontem, nos voltará a livrar. A salvação, a justiça e a palavra de Deus nos levam a pensar que a nossa confiança não deve estar nas nossas soluções, mas sim em Deus e em Sua palavra, na solução que nos dá Deus. E a oração nos dá a confiança de que Ele nos dará a vitória, sempre. Essas 4 coisas que deixar com os irmãos esta manhã. Que o Senhor nos abençoe, continue a dar crescimento a esta igreja, não só em número, mas em fé, em exemplo e em poder na palavra de Deus. Eu sabia que o Senhor ia falar connosco e Ele deixou muitas coisas para, ao longo desta semana, nós considerarmos. Mais do que aquilo que ouvimos hoje, é aquilo que o Senhor vai falar connosco ao longo desta semana. E eu, pelo menos, tenho muito para processar. Eu não sei como é que é com os irmãos, mas imagino que também. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Podemos terminar orando. Vamos ficar de pé, amados. Vamos agradecer ao Senhor, entregar tudo nas suas mãos e que, de facto, Ele faça acontecer estas verdades na nossa vida. São-nos absolutamente essenciais para a nossa caminhada. Pai, mais uma vez, neste tempo que Tu nos tens permitido estar aqui na Tua presença como Tua Igreja, nós voltamos o nosso coração para Ti e fazemos-lo mais uma vez em gratidão, em reconhecimento, em adoração. Louvado seja o Teu bendito nome, Pai. Nós queremos Te adorar com tudo aquilo que Tu nos permites entender, fazer, compreender, Pai. Aceita, Pai querido, a nossa adoração, o nosso louvor. Tu, de facto, és a pessoa mais importante da nossa vida. Pai, nós queremos viver e queremos celebrar isso todos os dias da nossa caminhada. E, Pai, enquanto Tu estás a falar connosco, como fizeste agora, através da Tua palavra, que nós possamos lembrar, que nós possamos interiorizar estas verdades. Dá-nos os olhos da fé que nós precisamos de ter. Dá-nos o discernimento sobre a verdade, sobre a compreensão daquilo que Tu és e daquilo que Tu já tens feito. Ó Pai, dá-nos as ferramentas certas e o discernimento para que em cada momento nós não nos possamos enganar por aquilo que é enganoso à nossa volta, mas possamos confiar tão somente em Ti, naquilo que Tu és e naquilo que Tu fazes em nós e através de nós. Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado, Pai, porque para tudo isto ser verdade, Tu fizeste o mais precioso que poderia ser feito por nós. Tu deste o Teu próprio Filho. E lá nós encontramos todas estas verdades presentes. Porque quando olhamos para Jesus, ó Pai, vemos tudo isto real e presente na Sua vida, na Sua entrega, no Seu amor por nós. Permite-nos que nós possamos viver isto intensamente. E agora, regressando às nossas casas, e ao longo desta semana, enquanto nós vamos continuar a ser os Teus filhos, a Tua igreja, onde quer que Tu nos estás a colocar, que nós possamos viver, ó Pai, intensamente estas verdades. Enquanto os problemas vierem, ó Pai, opera em nós este milagre. Amém. Nós podemos fazê-lo na Tua dependência, Amém. Na Tua compreensão e de acordo com a Tua vontade, sabendo que no fim Tu serás louvado, Tu serás dignificado, Tu serás adorado. Ó Pai, esta é a nossa oração. Pedindo e clamando o Teu perdão restaurador sobre as nossas vidas, clamando pela Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes, as nossas famílias. Ó Pai, faz-te presente na Tua igreja, nesta nação, Pai. Oramos por aqueles que não puderam vir, vai tocar e abençoar as suas vidas e que todos juntos, Pai, possamos viver, caminhar esta realidade todos os dias da nossa vida. Ó Pai, na plena compreensão e a desfrutar plenamente das Tuas bênçãos sobre nós. Tudo isto nós oramos não por nós, mas no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E amém. Nós podemos ficar sentados, o pós-lúdio vai ser tocado e nós então sairemos. Todo tempo
meu socorro bem presente na aflição, meu socorro.